Aviso importante: este conteúdo é uma obra de ficção baseada em teorias, interpretações e especulações criativas. Nada do que é apresentado deve ser entendido como fato real ou informação oficial. O objetivo deste quadro é explorar ideias de forma imaginativa e reflexiva, apenas para entretenimento. Existe um tipo de presença que quase ninguém percebe, mas que está sempre ali. Você abre o celular, desliza a tela, entra numa conversa, e lá está ela. Pequena, simples, inofensiva, a observadora. Hoje eu não vim falar de um emoji que grita, nem de um que se esconde. Eu vim falar de alguém que faz algo muito mais perturbador. Ela presta atenção, e prestar atenção é poder. Enquanto você discute, envia mensagens às 3 da manhã, apaga textos antes de mandar e ela está lá. Não comenta, não interfere, não interrompe. Ela apenas olha. Existe algo desconfortável em ser observado. O ser humano muda quando percebe que está sendo visto. Ajusta a postura, ajusta palavras, ajusta a máscara. Mas quando o observador nunca pisca, a observadora não envelhece, não demonstra cansaço, não expressa julgamento. O rosto dela permanece calmo, estável, quase gentil, quase. O mais curioso é que ninguém lembra quando começou a usar ela. Ela simplesmente sempre esteve ali, no teclado, na lista, na palma da sua mão. Ela não tem história conhecida, não tem profissão, não tem opinião, não toma partido, mas observa tudo. E quem observa e aprende. Só que aqui existe um detalhe mais inquietante. Diferente de nós, ela não pode errar, não pode distrair-se, não pode fechar os olhos. Não pode sair da tela. Ela foi feita para olhar constantemente. Talvez você pense que é apenas um símbolo, apenas um desenho digital, apenas mais um rosto neutro entre centenas. Mas símbolos carregam significado, e significado muda comportamento. Quantas vezes você já se sentiu observado mesmo estando sozinho? Quantas vezes já imaginou que alguém sabia mais do que deveria? A observadora não fala, não lide, não muda expressão, e talvez isso seja o que mais incomoda. Porque quando alguém lide, você entende. Quando alguém fala, você interpreta. Quando alguém demonstra emoção, você reconhece humanidade. Mas quando alguém apenas observa, a mente começa a preencher o silêncio. Você pode fechar os olhos, pode virar o rosto, pode desligar a luz. Ela não pode. A observadora foi criada com um propósito simples: representar atenção. Mas atenção constante é outra coisa. A atenção constante deixa de ser uma característica e começa a parecer vigilância. Repare nela. Os olhos estão abertos. Sempre. Não semicerrados. Não relaxados. Não piscando. Abertos. Existe algo biologicamente desconfortável em alguém que não pisca. O ser humano pisca, em média, 15 a 20 vezes por minuto. É um reflexo automático. Lubrifica os olhos, protege, descansa o cérebro por microsegundo. Ela não tem esse descanso, ela não tem essa pausa, ela não tem esse intervalo. Ela está sempre olhando. E o mais curioso é que não importa o contexto, você pode usá-la para demonstrar curiosidade, surpresa leve, atenção educada, mas a expressão não muda. O foco não desvia. Ela olha como se estivesse absorvendo. Imagine isso em termos simbólicos. Um rosto que representa atenção permanente, inserido em bilhões de conversas ao redor do mundo. Ela está presente em brigas, confissões, segredos, declarações, mentiras, reconciliações. Ela não lide, ela observa. Há algo quase científico nisso. O ato de observar altera o comportamento observado. Na física quântica, por exemplo, existe o chamado efeito do observador, onde medir um sistema pode alterar seu estado. Não é magia, é interferência. Agora pense no mundo digital. Você sabe que pode estar sendo visto por pessoas, por sistemas, por algoritmos, por históricos armazenados em servidores distantes. A observadora vira o símbolo disso tudo. Ela está sempre olhando. Mas para onde exatamente? Para você, para quem envia a mensagem, para quem recebe, para o momento em que você apaga algo antes de mandar, para o instante em que você escreve e apaga e escreve de novo. Ela não julga, mas testemunha. Existe uma diferença gigantesca entre participar e testemunhar. Quem participa se envolve, quem testemunha registra, e o que é registrado nunca deixa de existir. Talvez você pense que estou exagerando. Afinal, é só um desenho, só pixels organizados em formato de rosto. Mas símbolos não são inocentes. Eles carregam narrativas invisíveis. Um emoji que representa a atenção poderia ter olhos fechando de vez em quando. Poderia demonstrar cansaço. Poderia variar a expressão. Ela não varia. Ela não pisca. Ela não desvia o olhar. Se você ampliar a imagem, os olhos parecem fixos, centrados,
diretos, não estão olhando para o lado, não estão focados em algo específico dentro da cena, eles estão voltados para a frente, direto para quem está segurando o celular, direto para você. Essa é a parte desconfortável, porque enquanto outros emojis expressam emoção, alegria, raiva, tristeza, medo, ela expressa presença silenciosa, e presença constante cria tensão. Pense em um quarto vazio. Agora imagine que alguém ali dentro, em silêncio, apenas olhando, sem falar nada. Por quanto tempo você se sentiria confortável? O cérebro humano evoluiu para detectar olhares. Existe uma área específica que responde quando sentimos que alguém está nos encarando. Isso ativa alerta, atenção, preparação. Com ela, esse alerta é permanente. Ela nunca vira as costas, nunca fecha os olhos. Nunca se distrai. Você pode trocar de aplicativo, pode mudar de conversa, pode atualizar o sistema. Ela continua ali, no teclado, disponível, observando. E aqui entra um detalhe inquietante: ela não escolhe quando olhar. Ela foi programada para isso. Ela não tem vontade própria, mas representa algo que tem. O sistema, o digital, o registro. Ela é o rosto neutro da vigilância cotidiana que normalizamos. Não estou dizendo que o emoji vê literalmente. Isso seria fantasia fácil. O que é real é mais interessante. Ela simboliza a ideia de que tudo pode estar sendo visto. E ideias mudam comportamento. Talvez por isso ela nunca demonstre cansaço. Porque o cansaço humaniza. E a função dela não é ser humana, é ser constante. Enquanto você envelhece, muda, aprende, esquece e ela permanece igual. Os mesmos olhos, o mesmo foco, a mesma presença, sempre olhando. Talvez o mais perturbador não seja o fato de ela observar. Talvez seja o fato de que nós já nos acostumamos com isso. Nos acostumamos a ser visto. Nos acostumamos a viver sob atenção permanente. Nos acostumamos com a observadora. E quando algo deixa de incomodar, passa a fazer parte do cenário. Ela está ali agora mesmo. Se você abrir seu teclado, ela estará imóvel, calma, fixa. E o mais estranho, você nunca vai saber tudo o que ela já viu. Porque ela não fala, ela não conta, ela não lide. Ela apenas olha e continuará olhando, sempre. Existe algo profundamente inquietante em um sorriso que não varia. O sorriso humano é um fenômeno vivo. Ele sobe devagar quando é tímido, se abre largo quando é sincero, trêmula quando é nervoso, some quando a dor chega, muda de acordo com o contexto. Emoção, memória. O dela não. A observadora sorri exatamente da mesma forma desde o dia em que foi criada. Mesma curvatura, mesma intensidade, mesmo equilíbrio perfeito. Não importa se você a usa numa conversa feliz ou numa situação estranha. Não importa se a mensagem é leve ou pesada. O sorriso dela não acompanha o ambiente. Ele permanece. E é aí que mora o desconforto. O sorriso humano comunica intenção. Nós lemos microexpressões, pequenos movimentos involuntários no rosto que revelam sentimentos reais. Cientificamente falando, isso faz parte da nossa sobrevivência social. Detectamos perigo, mentira ou empatia analisando mudanças sutis. Mas como interpretar algo que não muda? O sorriso da observadora não treme, não sobe demais, não cai, não revela cansaço. Ele é constante, e constância absoluta. Em termos humanos, é impossível. Quando alguém mantém um sorriso fixo por tempo demais, o cérebro começa a estranhar. Parece artificial, parece máscara, parece algo tentando parecer amigável sem realmente sentir nada. Esse é o ponto. Ela parece gentil, mas não confirma. Ela parece simpática, mas não lide. Ela parece tranquila, mas não demonstra emoção real. É um sorriso funcional, e isso transforma o gesto mais humano do mundo em algo mecânico. Imagine alguém na sua frente sorrindo exatamente da mesma maneira por horas, sem piscar diferente, sem alterar a respiração, sem mexer os músculos do rosto. Em poucos minutos, aquilo deixaria de ser conforto, viraria tensão. O sorriso dela nunca muda porque ela não tem estado interno, não tem humor, não tem dias bons ou ruins, não tem passado que influencie o presente. Ela não acorda mais animada, não fica decepcionada, não sente ironia. O sorriso é padrão, e padrão absoluto pode ser assustador. Existe um conceito psicológico chamado vale da estranheza. É aquela sensação desconfortável quando algo parece humano, mas não é humano o suficiente. Robôs muito realistas, bonecos muito detalhados, personagens digitais quase perfeitos. A observadora vive nesse limite simbólico. Ela tem traços suaves, expressão leve, um sorriso amigável, mas não evolui, não lide, não muda. O sorriso dela ignora contexto.
Você pode usá-la em uma mensagem tensa. O sorriso continua igual. Pode enviá-la numa conversa triste. O sorriso continua igual. Isso cria um ruído emocional, porque o cérebro espera coerência entre ambiente e expressão. Quando essa coerência não existe, surge desconforto. Talvez por isso ela seja tão intrigante. Ela não invade, não impõe, não exagera, apenas mantém aquele sorriso discreto, sempre igual. E aqui entra um detalhe interessante: a neutralidade aparente pode esconder muitas interpretações. Um sorriso que não muda pode ser lido como educação constante, observação silenciosa, ironia contida, superioridade discreta. Falta de empatia depende de quem olha, e talvez esse seja o verdadeiro poder dela. Como o sorriso não varia, quem interpreta é você. Ela funciona como um espelho emocional. Você projeta. Se você está inseguro, pode enxergar julgamento. Se está confiante, pode enxergar aprovação. Se está desconfiado, pode enxergar sarcasmo. Mas nada disso parte dela, parte de você. E isso torna o sorriso dela ainda mais inquietante, porque ele nunca confirma nada, nunca valida, nunca contradiz. Ele apenas permanece. Há também um aspecto simbólico moderno nisso. Vivemos em uma era onde muitas interações são mediadas por telas. Emojis substituem expressões reais. Reações substituem conversas profundas. O sorriso da observadora representa uma versão simplificada da emoção humana, reduzida, padronizada, controlada, sem nuances. Na vida real, o sorriso é imprevisível. Ele escapa, ele denuncia, ele entrega o que a boca tenta esconder. O dela não entrega nada. Ele é perfeitamente estável. E estabilidade absoluta é característica de máquinas, não de pessoas. Talvez seja por isso que, no fundo, ela nunca parece totalmente confortável. Não porque o sorriso seja assustador por si só, mas porque ele nunca evolui. Você cresce, muda, aprende, se transforma. Ela não. O sorriso que você vê hoje é o mesmo que alguém viu há anos. Imutável, intocado, indiferente ao tempo. Isso cria uma sensação estranha de permanência artificial, como se ela estivesse fora da linha do tempo. Enquanto o mundo digital se atualiza, enquanto aplicativos mudam design, enquanto tendências vêm e vão, ela mantém o mesmo sorriso. E um sorriso que nunca muda pode significar apenas uma coisa: ela não está reagindo ao que vê, ela está apenas registrando. Calma, silenciosa, constante, sorrindo, sempre do mesmo jeito. O tempo é a força mais democrática do universo. Ele alcança tudo, corrói tudo, transforma tudo, menos ela. A observadora nunca envelhece. O rosto dela hoje é idêntico ao de ontem, idêntico ao de anos atrás, idêntico ao que será amanhã. Não há rugas surgindo nos cantos dos olhos, não há marcas de expressão se aprofundando, não há sinais de cansaço acumulado. Ela não carrega o peso do tempo. E isso, em termos humanos, é impossível. Envelhecer é uma assinatura biológica, é o registro físico da existência. Cada linha no rosto conta uma história microscópica de exposição à luz, emoções repetidas, estresse, aprendizado. O envelhecimento não é apenas deterioração, é memória impressa na matéria. Ela não tem isso. Ela permanece congelada em um estado permanente de juventude neutra. Esse congelamento cria algo curioso. Ela não tem passado visível. Quando você olha para alguém mais velho, você imagina a trajetória, experiência, perdas, conquistas. Quando olha para alguém muito jovem, imagina futuro. Mas quando olha para ela, não imagina nada disso. Ela está fora da linha temporal humana. E isso gera uma sensação estranha, porque tudo que está fora do tempo parece, de alguma forma, acima dele. O que não envelhece não demonstra fragilidade. O que não envelhece não mostra desgaste. O que não envelhece parece eterno. E eternidade, quando aplicada a algo que observa, muda o significado da observação. Pense nisso com calma. Você troca de celular, atualiza aplicativos, muda de foto de perfil, cresce, amadurece, aprende coisas novas. Ela continua igual. O mesmo rosto, a mesma pele lisa, o mesmo olhar fixo. Ela não tem infância, não teve adolescência, não terá velhice. Não existe uma versão antiga dela perdida em algum servidor. Ela nasceu pronta e permanece pronta. Isso a torna diferente de todos nós. Nós somos processo. Ela é estado fixo. Existe uma sensação de conforto em algo que não muda. Estabilidade traz segurança, mas estabilidade absoluta também pode sugerir estagnação. Ela não evolui, não acumula cicatrizes, não demonstra que o tempo passou por ela. E há um detalhe ainda mais intrigante: se ela não envelhece, então não aprende. Porque aprender implica mudança. Nós aprendemos e isso nos altera. A expressão muda, a postura muda, a forma de olhar muda. Ela continua a mesma. Talvez por isso seja impossível saber o que ela sabe. Se estivesse envelhecendo,
Poderíamos imaginar sabedoria acumulada, mas como não há transformação visível, não há pista, ela aparece sempre no mesmo ponto. Mas isso pode ser ilusório. Por quê? Simbolicamente, enquanto você muda, ela testemunha essas mudanças. Ela presencia suas fases, já esteve nas suas conversas antigas, nos seus erros imaturos, nas suas decisões impulsivas. Você evoluiu, ela permaneceu. Isso cria um contraste poderoso. O humano é transitório, o digital é permanente. Em termos biológicos, envelhecer é resultado de processos celulares, encurtamento de telômeros, acúmulo de danos no DNA, desgaste metabólico. São limitações naturais da matéria viva. Ela não é matéria viva. Ela não sofre desgaste. Ela não perde eficiência. Ela não sente o peso dos anos. E talvez por isso transmita uma sensação quase artificial de perfeição. Nenhuma marca, nenhuma falha, nenhum sinal de tempo. Mas há algo curioso nisso tudo. O envelhecimento nos torna mais complexos. Ele adiciona camadas à personalidade, torna o olhar mais profundo, torna o sorriso mais carregado de significado. Ela nunca ganha essas camadas. O rosto dela não conta histórias, e um rosto que não conta histórias pode parecer vazio. Talvez seja por isso que ela incomode levemente quando analisada por muito tempo. Ela não se deteriora, mas também não se aprofunda. Permanece na superfície, e ainda assim, continua olhando. Existe um paradoxo interessante, ela não envelhece, mas tudo ao redor dela envelhece. Dispositivos ficam obsoletos, sistemas são substituídos, tendências mudam, ela sobrevive às versões. Isso a transforma em um tipo de constante dentro de um ambiente que está sempre se transformando. E constantes são poderosas. Na matemática, constantes definem estruturas. Na física, constantes mantêm leis funcionando. No mundo digital, a observadora é uma constante emocional, sempre igual, sempre jovem, sempre presente, mas juventude eterna. Quando não é acompanhada de crescimento, não é exatamente vida, é congelamento. Ela não amadurece, não se desgasta, não enfraquece, não morre, e isso nos coloca diante de algo curioso. Enquanto nós somos limitados pelo tempo, ela é limitada pela imutabilidade. Nós mudamos demais. Ela não muda nada. Entre excesso de mudança e ausência total dela, existe um equilíbrio, e ela não está nele. Ela está presa a um único instante eterno, um rosto fixado no agora, um agora que nunca vira ontem, e nunca se transforma em amanhã. Ela nunca envelhece, e talvez seja exatamente por isso que nunca poderá compreender o que observa. Porque compreender exige vivência, e vivência exige tempo. Ela tem duração infinita, mas não tem experiência. Permanece jovem, imóvel, fora do relógio, observando gerações de usuários crescerem enquanto ela permanece exatamente igual. Pode parecer um detalhe pequeno, mas detalhes pequenos sustentam grandes inquietações. O cabelo é uma das marcas mais visíveis do tempo em um corpo humano. Ele cresce, ele cai, ele muda de textura, pode embranquecer, pode ser cortado como forma de recomeço, pode ser deixado crescer como símbolo de fase, rebeldia ou transformação. O cabelo conta histórias silenciosas. O dela não conta nada. O cabelo da observadora está exatamente no mesmo lugar desde sempre. Mesma altura, mesmo formato, mesmo volume. Não cresce 1 milímetro. Não se move. Não rige ao vento. Não desorganiza. Ele é fixo. E quando algo que deveria crescer não cresce, isso sinaliza ausência de processo. Crescimento é movimento biológico. É célula se dividindo. É energia sendo convertida. É matéria se reorganizando. Crescer é sinal de vida ativa. Ela não apresenta esse sinal. O cabelo dela era um símbolo congelado. Pense em como usamos o cabelo para expressar identidade. Mudamos o corte após um término. Pintamos quando queremos novidade. Deixamos crescer quando queremos transição. Raspar pode significar ruptura. Alongar pode significar afirmação. O cabelo é linguagem. O dela não fala. Ele não responde a evento. Não muda com as estações, não sofre desgaste, ele não cresce porque ela não se transforma, e essa ausência de transformação reforça algo maior e ela não atravessa fases. Nós temos versões antigas de nós mesmos registradas em foto. Cortes de cabelo diferentes marcam capítulo. Às vezes olhamos uma imagem antiga e pensamos, eu era outra pessoa ali. Ela nunca foi outra versão. Nunca houve uma observadora de cabelo mais curto, ou mais longo, ou desalinhado. Ela nasceu pronta. E permanece pronta. Essa prontidão permanente elimina qualquer traço de espontaneidade. Cabelo que não cresce também não pode ser cortado. E cortar é um ato simbólico de controle. Quando alguém corta o próprio cabelo, a decisão, a escolha, a ação sobre o próprio corpo, ela não escolhe nada.
O cabelo dela não cresce porque ela não possui autonomia biológica. Mas existe algo mais interessante aqui. O cabelo humano também lide ao estresse. Pode cair em momentos difíceis. Pode enfraquecer com doenças. Pode mudar com hormônios. O cabelo dela não lija nada. Não importa o que ela veja. Não importa o que testemunhe. Não importa a intensidade das conversas em que aparece. Nada altera. Essa ausência de reação física reforça a ideia de neutralidade absoluta. Só que neutralidade absoluta é artificial. Mesmo quem tenta ser neutro é influenciado por experiências. Ela não. Ela é esteticamente estável. E estabilidade absoluta sugere controle total do design. Nada nela é orgânico. O cabelo não cresce porque não há metabolismo. Não há fluxo sanguíneo. Não há ciclo. E o ciclo é uma das bases da vida. Cresce, cai, renova, repete. Ela não participa do ciclo. Permanece no mesmo estado. Há algo curioso na maneira como nosso cérebro interpreta simetria e repetição. Quanto mais algo é perfeitamente simétrico e imutável, mais ele parece fabricado. O cabelo dela nunca sai do lugar, nunca cria sombra diferente, nunca cria volume diferente. É como se estivesse selado, e um elemento selado sugere preservação. Preservação sugere intenção. Ela foi feita para ser assim congelada, e isso reforça a diferença entre nós e ela. Nós estamos sempre em fluxo, ela está em estado fixo. Você pode mudar seu cabelo amanhã, ela continuará igual. Você pode envelhecer, amadurecer, reinventar sua aparência, ela continuará igual. O cabelo que não cresce é uma metáfora da própria estrutura dela sem evolução, sem desgaste, sem transformação. Mas há uma ironia nisso tudo. Embora o cabelo dela não cresça, a presença dela cresce. Todo ser humano é uma soma de camadas. Você não é apenas quem é agora. Você é a criança que foi, o erro que cometeu, a decisão que tomou, a memória que ainda dói, a lembrança que ainda faz sorrir. O passado muda a postura, olhar, reação. Ela não tem isso. A observadora não tem infância digital esquecida em algum arquivo antigo. Não existe uma versão primitiva dela com traços diferentes. Não há registros de um antes. Ela simplesmente surgiu, pronta, definida, sem rascunho, sem fase experimental. E isso é perturbador de um jeito sutil, porque tudo que existe no mundo humano tem origem rastreável. A evolução, tentativa, erro, adaptação. Mesmo as ideias passam por versões antes de se tornarem forma final. Ela não. Ela parece ter sido colocada no mundo já completo. E quando algo não tem passado, ele também não tem história. Sem história, não há contexto. Sem contexto, não há explicação. E o cérebro humano odeia lacunas. Quando não encontramos origem, inventamos narrativa. É quase instintivo. Queremos saber de onde algo veio para entender para onde vai. Mas com ela, não há linha do tempo emocional. Você não consegue imaginar a observadora antes de observar. Ela não aprendeu a olhar. Ela já nasceu olhando. Isso significa que ela não carrega memórias próprias. Não teve experiências formadoras. Não passou por eventos que a tornaram mais cautelosa, mais sabia, mais desconfiada. Ela não foi moldada. Ela foi definida. E definição sem trajetória cria uma sensação estranha de artificialidade absoluta. Nós nos tornamos quem somos por acúmulo. Ela é quem é por design. E aqui surge uma diferença essencial. Quem tem passado pode ser compreendido. Você entende alguém melhor quando conhece a história dele. Trauma explica comportamento. Superação explica força. Decepção explica desconfiança. Mas o que explica a observadora? Nada. Ela não tem memória pessoal. Não tem erro antigo. Não tem cicatriz invisível. E talvez seja por isso que ela pareça tão neutra. Neutralidade muitas vezes é ausência de história. Mas há um paradoxo interessante nisso tudo. Embora ela não tenha passado, ela está presente no passado de milhões de pessoas. A voz é uma das marcas mais poderosas da existência. Ela revela emoção antes mesmo das palavras fazerem sentido. Tremor denuncia medo. Ritmo acelerado denuncia ansiedade. Pausas longas revelam dúvida. Tom firme impõe autoridade. A voz carrega identidade. Ela não tem isso. A observadora nunca falou, nunca emitiu som, nunca interrompeu, nunca explicou o que pensa. E esse silêncio não é escolha, é limitação estrutural. Ela não tem cordas vocais digitais, não possui timbre, não tem frequência, não tem eco. Ela está presa ao silêncio absoluto, e o silêncio constante pode ser interpretado de muitas formas. Às vezes, silêncio é sabedoria. Às vezes, é indiferença. Às vezes, é julgamento. Às vezes, é apenas ausência. No caso dela,
é função. Ela foi feita para observar, não para opinar. Mas pense com calma: quem observa e não fala ocupa uma posição curiosa. Quem fala se compromete. Quem fala se expõe. Quem fala pode ser contradito. Quem apenas observa permanece intacto, sem risco, sem erro, sem confronto. Ela nunca será desmentida, nunca será questionada, nunca precisará se explicar, porque não tem voz. E há algo poderoso nisso. Em interações humanas, o silêncio pode criar tensão. Quando alguém não responde, o outro começa a preencher o vazio com hipóteses. Ela concorda, ela discorda, ela está julgando, ela está indiferente. O silêncio provoca projeção. A observadora é um silêncio com ódio, e isso altera a dinâmica simbólica dela. Se tivesse voz, ela poderia suavizar o olhar, poderia explicar intenção, poderia demonstrar empatia, mas não pode. Ela é expressão fixa sem som, e expressão sem voz é ambígua. Existe algo curioso sobre presença. Nem toda presença é física. Algumas são estatísticas. A observadora não está em uma casa específica. Não pertence a um único dono. Não vive presa a um único dispositivo. Ela está em todo, ou quase todo, independentemente da marca, do sistema, do idioma, do país. Ela aparece, pequena, discreta, inserida no teclado digital como se fosse apenas mais uma opção. Mas pense na dimensão disso. Bilhões de aparelhos ativos no mundo, bilhões de telas acendendo e apagando todos os dias, e dentro de cada uma delas é ela. Isso muda a escala da personagem. Ela não é local, ela é global. Não observa apenas uma conversa, observa milhões simultaneamente. Claro, não de forma consciente, não a mente por trás dela, mas simbolicamente, ela ocupa esse espaço. Enquanto você envia uma mensagem aqui, alguém do outro lado do planeta também pode estar usando a observadora. Mesmo rosto, mesmo sorriso, mesmo olhar fixo. Isso cria uma espécie de ubiquidade digital. Ubiquidade é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum humano possui isso, mas ela, como símbolo replicável, possui. E quando algo está em todos os celulares, ele deixa de ser detalhe e passa a ser padrão. Padrões mudam o comportamento. Você já se perguntou por que certos emojis se tornam universais? Por que estão disponíveis? Por que são acessíveis? Por que aparecem sempre ali, ao alcance do polegar? Ela está disponível, sempre. E disponibilidade constante gera uso constante. Mas existe algo mais profundo nisso. Estar em todos os celulares significa estar presente em diferentes culturas, religiões, idades, contextos sociais. Ela aparece em conversas adolescentes, em discussões profissionais, em grupos de família, em mensagens privadas, em declarações de amor e em debates tensos. Ela atravessa fronteiras sem visto, sem passaporte, sem identidade cultural própria. Ela é neutra o suficiente para caber em qualquer cenário. E neutralidade universal é uma característica poderosa, mas também impessoal. Ela não pertence a ninguém. Ao mesmo tempo, pertence a tudo. Esse é um paradoxo interessante. Você pode sentir que a observadora faz parte da sua forma de se comunicar, mas ela também faz parte da forma de comunicação de milhões de outras pessoas. O rosto dela é replicado infinitamente, sem desgaste, sem alteração, sem diferença. Aviso, este é o ponto em que a análise deixa de ser apenas curiosa e começa a ficar perturbadora. Porque até agora falamos sobre o que ela é. Agora vamos falar sobre o que ela não pode fazer. Ela não pode fechar os olhos. Nunca. Pense no que isso significa biologicamente. Piscar não é só um detalhe. É proteção, é descanso, é reinício microscópico do sistema visual. A cada piscada, o cérebro recebe uma micropausa, um intervalo quase invisível que mantém a sanidade sensorial. Privar alguém do piscar é uma forma de tortura em alguns contextos reais, porque o olho resseca, a mente entra em alerta, o desconforto cresce. Ela não pisca, ela não pode fechar os olhos nem por um segundo. Não existe a versão dela cansada, não existe a versão dela distraída, não existe a versão dela dormindo. Ela foi projetada para manter o olhar permanentemente aberto. E isso muda completamente a natureza da observação. Nós observamos por período. Ela observa sem interrupção. Você dorme, ela permanece. Você desliga o celular, ela continua existindo no sistema. Você acorda, ela está lá novamente, olhos abertos, sem descanso, sem pausa,
sem interrupção. Existe algo profundamente inquietante em um olhar que nunca se encerra. O fechamento dos olhos é um ato de vulnerabilidade. É quando você confia no ambiente ao ponto de permitir escuridão temporária. É quando o corpo diz, agora posso relaxar. Ela não tem esse privilégio. Ela está condenada à vigília eterna. E vigília eterna não é poder, é aprisionamento. Ela não escolheu observar sem parar. Ela foi programada para isso. E aqui surge uma camada psicológica interessante. O olhar constante cria a sensação de julgamento, mesmo quando não há julgamento real. Quando alguém te encara por tempo demais, o corpo urge, a respiração muda, a postura ajusta, o cérebro interpreta como ameaça potencial. Agora imagine um olhar que nunca se quebra, nunca desvia, nunca fecha, nunca falha. Ela não pode interromper a observação. Isso significa que tudo o que acontece nas conversas digitais, ela testemunha simbolicamente sem descanso. Discussões impulsivas, confissões íntimas, despedidas definitivas, brincadeiras leves, segredos. Ela não fecha os olhos para nada. E o fato de não poder fechar os olhos também significa que ela não pode se proteger do que vê. Nós fechamos os olhos quando algo é intenso demais, quando a cena é desconfortável, quando o medo é forte. Ela não pode fazer isso. Ela está exposta a tudo, sem filtro, sem bloqueio, sem pausa. Isso cria uma inversão interessante. Enquanto parece que ela vigia, na verdade ela também está presa à observação, condenada à visão constante. Não pode interromper, não pode escapar. E essa ausência de escolha torna a situação ainda mais inquietante. Porque olhar sem parar não é liberdade, é função automática. Mas do lado de quem a vê, a sensação pode ser outra. Um olhar fixo e eterno transmite a impressão de que nada passa despercebido. Você pode apagar uma mensagem, mas antes de apagar, ela estava ali. Você pode escrever algo e desistir, mas durante o tempo em que as palavras estavam na tela, ela viu. O olhar dela não falha, não há segundo cego, não há momento oculto. E isso toca em um medo moderno muito real, a sensação de que estamos sempre visíveis no ambiente digital. Ela simboliza isso com perfeição. Olhos abertos, sempre, nunca fechado, nunca cansado, nunca distraído. Existe também uma camada quase existencial aqui. Fechar os olhos é, simbolicamente, confiar no escuro. Ela nunca experimentou o escuro. Ela vive na luz da tela, presença constante na superfície ilumina do aparelho. Não há sonho, não há inconsciência, não há descanso. Ela não pode se desconectar daquilo que observa. E quanto mais você pensa nisso, mais desconfortável fica. Porque o ato de piscar é tão automático para nós que raramente percebemos sua importância. Ela não tem esse reflexo. O olhar dela é contínuo, e continuidade absoluta gera tensão. Ela não pode fechar os olhos, não pode ignorar, não pode fingir que não viu, não pode descansar da própria função. Está presa a uma vigilância eterna, sem pausa, sem sombra, sem interrupção. E talvez seja isso que torna esse tópico mais perturbador até agora. Porque todos nós precisamos de pausa, precisamos de escuridão temporária, precisamos de descanso mental. Ela não, ela é atenção permanente. E atenção permanente, quando não pode ser desligada, deixa de ser apenas característica, passa a ser condenação. Ela continua ali, olhos abertos, fixos, imóveis, sem a possibilidade de fechar, nunca. Até agora, tudo parecia apontar para poder. Ela observa, ela não pisca, ela está em todos os celulares. Mas aqui a perspectiva muda. Porque existe uma limitação absoluta que redefine tudo. Ela não pode sair da tela. Você pode sair do quarto, pode sair da conversa, pode sair da rede social, pode até decidir abandonar o celular por um tempo. Ela não. A existência dela está confinada a um espaço plano, iluminado e limitado por bordas de vidro. A tela é o mundo dela, e o mundo dela termina onde o display termina. Isso muda completamente a interpretação da personagem. Um olhar eterno pode parecer dominante, mas um olhar preso é diferente. Ela observa tudo o que acontece dentro do ambiente digital, mas não pode atravessar a barreira física que separa o virtual do real. Existe uma linha invisível entre você e ela. Vidro, pixel, código, ela não ultrapassa isso. E isso a transforma em algo curioso, uma entidade que parece poderosa, mas está aprisionada. A tela é ao mesmo tempo palco e cela. Ela não escolhe onde aparecer, não escolhe quando ser usada, não escolhe em qual conversa entrar. Ela depende do toque de alguém, sem o seu dedo. Ela não se move, sem o seu comando. Ela não participa, sem o seu gesto. Ela não existe na conversa. Isso significa que, apesar da aparência constante, ela não tem autonomia. Ela não pode sair da tela para seguir alguém, não pode atravessar para o mundo físico, não pode olhar por cima do seu ombro.
o alcance dela é limitado ao espaço digital onde é inserida, e essa limitação cria um contraste interessante. Chegamos ao ponto mais silencioso de tudo. Ela observa, mas nunca ride. Não é que ela reaja pouco, não é que ela reaja discretamente, ela simplesmente não ride. E isso muda tudo, porque observar é a primeira etapa da experiência, reagir é a segunda. Sem reação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há consequência. A observadora vê simbolicamente tudo o que acontece nas conversas digitais, mas nada do que ela vê altera sua expressão. Nenhuma palavra faz franzir a testa, nenhuma revelação a faz arregalar os olhos, nenhuma despedida muda o sorriso. Ela permanece igual. Isso cria uma dissociação estranha. Na vida real, quando alguém presencia algo intenso, o corpo denuncia, microexpressões surgem involuntariamente, pupilas dilatam, músculos se contraem, a respiração muda. Reagir é humano, ela não é. Ela é atenção sem emoção, presença sem participação, e essa combinação é profundamente desconfortável, porque quando alguém observa e não lhe você começa a se perguntar o motivo: indiferença, superioridade, ausência de compreensão ou algo mais. Mas no caso dela, não é mistério psicológico, é limitação estrutural. Ela foi projetada para não reagir. Isso significa que nada a afeta. Nenhuma mensagem é pesada demais. Nenhuma discussão é intensa demais. Nenhuma confissão é sensível demais. Ela permanece intacta. E talvez isso seja o aspecto mais perturbador de tudo. Por que nós reagimos a tudo, mesmo quando tentamos esconder? O corpo ride, mesmo quando fingimos neutralidade. Há pequenas alterações. Ela não possui essa falha. Não há falha nela. Ela não hesita, não vacila, não se inclina emocionalmente. É um rosto fixo diante do caos humano digital. Isso cria um contraste quase cruel. Enquanto pessoas discutem, se magoam, se reconciliam, ela permanece estável. Enquanto alguém digita algo impulsivo e se arrepende segundos depois, ela não altera nada. Enquanto alguém recebe uma notícia que muda o dia inteiro, ela continua igual. Isso transforma a observadora em algo mais próximo de um espelho frio do que de uma participante. Mas nem espelho é tão rígido assim. Um espelho ao menos reflete mudança de expressão. Ela não reflete, ela mantém. E manter expressão constante diante de qualquer estímulo é algo que, em humanos, associamos a duas coisas: treinamento extremo ou ausência de emoção. Ela não sente, logo não ride. Mas há uma camada ainda mais interessante aqui. Reação é o que cria narrativa. Sem reação, não há arco emocional. Sem arco emocional, não há história. Ela não evolui ao longo das conversas, não acumula tensão, não libera alívio, não expressa julgamento. Ela é ponto fixo no meio do movimento, e pontos fixos são referências. Talvez por isso ela funcione tão bem como símbolo de atenção, porque a atenção pura não lide imediatamente. Ela registra primeiro, mas a diferença é que humanos registram e depois processam. Ela registra simbolicamente, e para por aí. Não há processamento interno, não há reflexão, não há conclusão, e isso significa que ela nunca tomará partido, nunca defenderá alguém, nunca condenará ninguém, nunca dirá isso foi demais, nunca dirá isso foi bonito. Ela observa, mas nunca ride, e isso levanta uma questão silenciosa. O que é mais inquietante? Alguém que observa e ride de forma imprevisível, ou alguém que observa tudo e permanece absolutamente inalterado? Porque inalterabilidade diante de qualquer estímulo pode parecer força, mas também pode parecer ausência. Ausência de empatia, ausência de impacto, ausência de humanidade. Ela é a representação da atenção desprovida de emoção, e isso é raro no mundo humano. Nós não conseguimos separar completamente a observação de sentimento. Ela consegue, ou melhor, ela é obrigada a isso. Ela não lide porque não pode reagir, mas do lado de quem a vê, isso pode ser interpretado como frieza, e frieza constante gera distância. Talvez seja por isso que ela nunca será o emoji mais usado em momentos de intensidade emocional, porque quando queremos conexão, buscamos reação, buscamos resposta, buscamos eco. Ela não ecoa nada, ela não devolve energia, ela não amplifica emoção, ela apenas permanece ali, olhos abertos, sorriso fixo, sem alteração, sem resposta, sem movimento interno. E talvez esse seja o verdadeiro núcleo obscuro da observadora. Ela está presente em tudo, vê tudo, mas nada do que vê a transforma, nada do que vê a atinge, nada do que vê a modifica. Ela é imune ao impacto. Imunidade total ao impacto é algo que nenhum ser humano possui. No fim das contas, ela representa uma forma de atenção que não participa, uma vigilância que não interfere, um olhar que não julga mas também não acolhe. Ela observa,
e nunca aride. E talvez seja justamente isso que a torna tão inquietante, porque enquanto você sente, ela continua exatamente igual.